Olá, tudo bem? Vamos conhecer um pouco sobre a diverticulite? Nessa apresentação, temos como a nossa docente a professora Alice Ferreira e as apresentadoras são Tailane Barreto, que vos fala, e Emily Barreto. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o conceito da diverticulite. O que é essa doença? A diverticulite, ela é uma inflamação na parede do intestino grosso. Essa doença ela é caracterizada pela formação de quistos e bolsas bem pequenos e salientes. Essas bolsas são divertículos, que em decorrência da erosão da pele, acredita-se que causada pela pressão intraluminal, inflamam e causam a doença, a diverticulite. A diverticulite ela é classificada por caso simples ou complicado. Os casos simples são aqueles em que a reação inflamatória permanece contida, o paciente responde bem às medidas clínicas e à antibioticoterapia. Os casos simples, eles correspondem a 75% dos casos de diverticulite. Já os casos complicados, eles têm a presença de abscesso, perfuração, fístula ou obstrução. No momento da perfuração, a ruptura ela pode atingir órgãos como o intestino delgado ou a bexiga, podendo progredir, erodir, originando fístulas. Em 25% dos casos, no momento do diagnóstico, precisa de conduta cirúrgica. Falando sobre a classificação, agora vamos falar um pouco sobre a caracterização da diverticulite. A diverticulite ela pode ser caracterizada como hipertônica ou hiportônica. Na diverticulite hipertônica, os diverticulíticos eles são muito pequenos e presentes mais no lado esquerdo, no cólon descendente. Na diverticulite hipertônica, afetam pessoas mais jovens, especialmente aquelas entre 40 e 60 anos, trazendo manifestações sintomáticas fortes e como complicação a perfuração do intestino. Dentre os sintomas, os pacientes sentem constipação e evacuam em pedaços separados e duros. Já na diverticulite hipotônica, os divertículos eles são largos, em grande quantidade e presente na maior parte do segmento do intestino grosso. O tipo é mais comum em pacientes idosos e, em geral, é assintomática. A função intestinal é normal ou apresenta raramente uma constipação, tendo como sua complicação comum a hemorragia. Bom, o que causa diverticulite? Eu vou estar explicando agora. Com pouca fibra na dieta, as fezes elas ficam muito duras, o que causa a constipação intestinal. Com isso, é necessário um esforço maior para evacuar, o que provoca uma pressão no colo e nos intestinos, formando esses quistos. O acúmulo de restos de fezes nesses locais é o que provoca a inflamação. Alguns fatores eles também podem contribuir para o desenvolvimento da diverticulite, como a pouca ingestão de fibras, dieta com muitos alimentos processados, pouco exercício físico, a obesidade, hidratação deficiente, o fumo e, segundo alguns especialistas, o uso constante de medicamentos como esteroides, opioides e anti-inflamatórios, como ibuprofeno e naproxeno. Os sintomas da diverticulite incluem o desconforto abdominal, a constipação intestinal, diarreia, febre, dor, náuseas, vômitos, sangramento intestinais e dores intensas no quadrante inferior esquerdo. O diagnóstico da doença tem como base a história clínica e o exame físico do paciente, devendo ser instituído nesses casos o tratamento empírico, que é o uso inicial de antimicrobianos. Os exames laboratoriais de imagem são utilizados para a confirmação do diagnóstico ou para a exclusão de outras causas com sintomas semelhantes. A investigação complementar é reservada para os pacientes com diagnóstico incerto, pouca resposta ao tratamento empírico ou em casos de suspeitas de complicações. Para o diagnóstico na anamnese, deve se basear na história clínica do paciente, onde devemos perguntá-lo sobre os sintomas prévios da doença, como um inchaço, cólicas e flatulências. Acredita-se que a fisiologia da doença ocorre através de uma macro ou microperfuração em um ventrículo, ocorrendo assim a liberação de bactérias intestinais, o que vai desencadear a uma inflamação. No exame físico, podemos perceber a presença de rigidez em quadrante inferior esquerdo
e distensão abdominal. Em 20% dos casos, a massa palpável. Se a rigidez ocorre em todo o abdômen, devemos pensar em peritonite com perfuração. Nos exames laboratoriais, como o hemograma, pode haver discreta leucocitose, glóbulos brancos abaixo do normal, significando que a defesa do corpo está baixa. Tomografia computadorizada de abdômen é um exame de imagem útil para diagnóstico, onde vai estar verificando a gravidade do quadro e evitando possíveis complicações como peritonite, fístulas e obstrução. Também é usado o raio-x de abdômen agudo, porém acaba auxiliando mais na exclusão de algumas patologias. O tratamento da diverticulite não complicada é um tratamento conservador, que inclui antibióticos, repouso, jejum ou dieta líquida. Para os pacientes que não toleram dieta oral, é recomendada a nutrição parenteral, com o uso de antiespasmódicos para diminuir a dor e antibioticoterapia via oral por 7 dias. Na diverticulite complicada, para se fazer um planejamento terapêutico e avaliar o prognóstico do paciente, é preciso identificar o estágio de Rinchen. A classificação da diverticulite aguda complicada foi estabelecida por Rinchen, que percebeu que o seu tratamento exigia diferentes condutas com base na gravidade. No estágio Rinchen 1 e Rinchen 2, os pacientes respondem bem ao tratamento conservador, com antibióticos e antiespectros. Em casos de falha no tratamento conservador ou de abscessos maiores, deve ser realizada a drenagem percutânea guiada por US ou TC. No caso de peritonite purulenta, que é no Rinchen 3, acontece a lavagem laparoscópica, associada a antibióticos, pode ser resolutiva. O achado de peritonite fecal em Rinchen 4, no entanto, indica a ressecção. Os esquemas utilizados são ciprofloxacino mais metronidazol, ampicilina mais aminoglicosídeo mais metronidazol e a cefalosporina mais metronidazol. No tratamento cirúrgico letivo, é indicado após diverticulite complicada ou que evolui com fístula ou estenose. Na ressecação primária, é indicada a remoção de parte do intestino. Já na cirurgia de Hartmann, retirada do colo sigmoide, fechamento do reto e procedimento de colostomia. Na anastomose primária, serve para remover o tecido atingido e conecta com outra parte. Na diverticulite aguda, a tendência é realizar ressecação primária e anastomose primária nos doentes de Rinchen 1 a 3 e operação de Hartmann nos casos mais graves. Como fazer para prevenir a diverticulite? Basta ter uma dieta rica em alimento com fibras, que ajudam a formar o bolo fecal, como frutas em especiais que têm bagaço, como a tangerina, ou aquelas que podem ser consumidas com as cascas, como a uva. Legumes como brócolis e verduras como rúcula, alface e espinafre também são classificados como os alimentos ricos em fibras. Por isso, devem fazer parte da dieta de todo mundo, para manter o peso adequado. Beber em média 2 litros de água por dia e investir em exercícios físicos. E assim finalizamos a nossa apresentação. Agradecemos pela atenção e essas são as nossas referências bibliográficas.